E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira, do canal Desfoque Criativo, e hoje nós vamos falar de como tentar, pelo menos, resolver um problema real. A verdade é que no dia a dia, nós frequentemente recebemos imagens com baixa qualidade, e nós vamos usar uma ferramenta do Photoshop para tentar resolver esse problema. É claro, essa ferramenta não aumenta simplesmente a qualidade das imagens. E eu já falei aqui no canal sobre uma outra ferramenta do Camera Raw, que promete aumentar a resolução das imagens. Mas, na verdade, essas ferramentas elas potencializam um pouquinho, né, a qualidade da imagem. O ideal mesmo é que você tenha sempre imagens de qualidade muito boas. Então, é ideal sempre que você busque fontes, fotografias, imagens, desenhos, seja qual imagem for que tenha a melhor qualidade possível. Mas, na prática, não é bem assim que acontece. Vamos lá? Então, eu tenho aqui essa imagem. Que quando a gente aproxima ela, a gente percebe que ela ficou esses quadrados, né? Esses quadrados aqui não são os pixels. Os pixels são esses menorzinhos. Quando a gente aproxima bastante, a gente consegue ver. Então, você pode ver que vários agrupamentos de pixels formam uns quadrados um pouquinho maiores. E esse é um dos principais sintomas de um arquivo JPEG em baixa qualidade. É muito comum, né? Então, aqui nós temos uma ferramenta do Photoshop que utiliza um pouquinho de inteligência artificial, mas ela tem um mecanismo para tentar melhorar as qualidades dessas imagens. Vamos lá? É só a gente ir aqui em Filtro e Neural Filters. Eu já falei desses Neural Filters aqui no canal, já faz bastante tempo, mas eles estão em constante atualizações, né? E desse filtro especificamente eu nunca falei. Então a gente pode descer aqui, a gente tem vários Neural Filters que o Photoshop oferece. E o que nós vamos usar é esse daqui, JPEG Artifacts Removal, que seria remover artefatos de JPEG. Se você nunca usou ele, ele vai aparecer como esses outros, uma nuvenzinha para você baixar. Você baixa. Nesse caso aqui, como eu já baixei, é só ativar ele. E ele vai processar no seu computador e olha só a diferença da imagem que ficou. Veja, a gente consegue ver aqui o antes e o depois. Ele melhorou muito a qualidade, ele acrescentou até um pouquinho de textura nessa imagem, é bem bacana. Nós temos aqui o controle de força, alta, média, baixa, né? Ó, média a gente já pode experimentar, mas ainda ficou um pouquinho. Nesse caso aqui a imagem está bem ruinzinha, na força alta mesmo. E a gente pode escolher também aqui embaixo a saída, se nós queremos sair para a camada atual, ou uma nova camada, ou então ainda como um filtro inteligente. Que daí, se for um filtro inteligente, depois pode retomar e editar de novo. Então, olha só, voltamos aqui, agora a gente tem essa foto já resolvido o problema com o Neural Filters. Olha a diferença, aquilo bacana. Antes e depois como é que ficou. Olha, ele dá uma qualidade bem legal na imagem. A imagem ainda continua pequena, ela não tem uma resolução muito grande. Mas a gente poderia aqui, por exemplo, rasterizar isso aqui para ficar uma camada só, Ctrl Alt I, e aqui tentar aumentar um pouco o tamanho dessa imagem, né? Para 2000 pixels, por exemplo. Então ele vai tentar aumentar um pouquinho, mas aquela coisa, a gente não recupera, a gente não aumenta de fato a resolução da imagem. Mas já ficou bem melhor do que se fizesse esse processo sem fazer o Neural Filters. Vamos para a próxima foto. Essa outra foto é uma foto minha. Uma foto minha um pouco mais antiga. Mas por que eu peguei uma foto minha? Porque são exemplos bem reais, é no dia a dia mesmo. Perceba que a imagem não tem grande qualidade. Ela está com esses artefatos JPEG estourando bastante a imagem, né? Então, vamos lá para o nosso Neural Filters. Então, basta ele carregar um pouquinho e ativar ele aqui. Geralmente, a gente faz isso em imagens que já tem qualidade ruim e que já são pequenas. Então, o processamento não é tão demorado assim, né? E olha só que bacana. Ele deu uma nova cara para a imagem totalmente. Eu vou colocar aqui numa nova camada dessa vez, para não ficar com um filtro inteligente, mas só para a gente ter uma noção. Essa aqui seria a corrigida, né? A camada corrigida. Olha só, o antes e o depois. Nesse caso aqui, ele até deu uma ajeitadinha na pele, na textura. Ele deu uma pequena corrigidinha. Na verdade, o que ele faz? Ele pega vários probleminhas e dá uma suavizada. É um procedimento bem bacana. E nesse caso aqui até acabou acrescentando um pouco de correção na pele, assim, né? Mas foi bom, no fim das contas, não foi uma perda significativa de textura. Porque ele acaba acrescentando também um pouquinho de ruído, fica bem legal. E aqui nós temos uma outra imagem que também
Tá bem fraquinha, essa imagem é bem pequena, a qualidade é bem ruim, mas vamos tentar usar esse filtro também para a gente ver até que ponto ele realmente consegue. Então é só escolher aqui, ativar ele, e olha só que bacana. Aqui a gente percebe que a gente tem vários defeitos que aparecem aqui, próximos nessas linhas de contorno. Então, ó, aqui, ó, ele dá uma corrigida muito bacana, ó, antes e depois. Ele tira todos esses artefatos que ficam perto da linha de contorno. Ficou bem legal, vamos dar um ok aqui. É uma ferramenta bem simples, bem fácil de usar e que consegue resultados bem legais pra gente. Mas o que mais a gente poderia fazer para tentar melhorar um pouquinho mais a qualidade dessas imagens? Às vezes, como essa aqui que a gente já aumentou, já usou Neural Filters, a gente pode tentar acrescentar um pouquinho de ruído. Vamos lá? Ctrl Shift N para criar uma nova camada, e essa camada aqui ele já vai aparecer para colocar um nome, né? Vamos colocar ruído, e eu já vou colocar ela no modo de mesclagem de sobrepor, ou overlay, né? Em inglês. E a gente já marca aqui, ó, preencher com uma cor neutra, que no caso do sobrepor é um cinza, 50%. Essa camada de ruído permite que a gente consiga acrescentar o ruído que a gente quiser, e ele fica numa camada separada, então a gente pode dosar ele de uma forma bem interessante. Então vamos aqui em filtro, noise, né, que é ruído, e adicionar ruído. E adicionar um pouquinho de ruído aqui. A gente pode colocar a janelinha do lado e ir medindo. Lucas, o ruído aumenta a qualidade da imagem? Não, ele não aumenta. Mas ele acrescenta uma textura a mais na imagem que às vezes permite ter uma visualização muito melhor dela. Então a gente dá uma enganadinha, digamos assim. Claro, se usado com cautela, né? Então aqui, ó, 12% já seria muito. A gente pode colocar um pouco menos. 5 já foi pouco. A gente vai dosando conforme cada imagem, né? Então, ó, aqui vamos colocar até o 10, talvez já tá bom. Ok. Ó, que legal. A gente conseguiu aqui dar uma boa melhorada na imagem, né? Ela ficou com textura, ficou com uma qualidade bacana. É claro que não é como uma foto já produzida em alta resolução. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido agora nessa nova ferramenta e utilize aí no seu dia a dia para melhorar suas imagens. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.